Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de atualidades e o tema é Pantanal em Chamas. Nos últimos tempos, nas últimas notícias manchetes, nós vimos: fogo no Pantanal gera emergência em Mato Grosso do Sul e faz fumaça chegar à capital de Mato Grosso. 26/7, Folha UOL. Governo pede apoio das Forças Armadas para combater incêndios no Pantanal. 23/7, Portal de Notícias de Mato Grosso do Sul. Pantanal pede por socorro, dizem moradores sobre incêndios florestais. Dia 24/7, Diário Corumbaense. Então agora nós vamos comentar sobre essas últimas notícias e manchetes. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha e vamos ver mais notícias. O Pantanal. O Pantanal do Mato Grosso, com extensão de 250 mil km², é a maior área alagável do mundo. É formada por uma bacia intercontinental, delimitada pelo Planalto Brasileiro ao leste, pelas Chapadas Mato-Grossenses ao norte e também por uma cadeia de morros e terras do sopé andino a oeste. Portanto, ele pode ser considerado como um grande delta interno, onde se acumulam as águas do Alto Paraguai e um grande número de rios que descem no Planalto. Através do Rio Paraguai, o Pantanal está intimamente ligado à grande bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio do Prata. Então, nós podemos ver que essa situação lá do Pantanal, que é do bioma natural, que é de encher durante uma época e de diminuir a quantidade de águas durante uma outra época, que é a época de seca e a época chuvosa, também tem a ver com essa grande quantidade de águas pelas bacias que vão estar ao redor aí do Pantanal. Essas bacias são intercontinentais porque elas passam por mais do que um país. Então, o Pantanal é realmente um bioma bastante exuberante, com vegetação única, com espécies únicas, e a gente deve preservá-lo. Principais biomas brasileiros. Então, a gente tem aqui o Pantanal, com a parte bem a oeste do país, e está aí principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse verdadeiro patrimônio ecológico, habitado por diversas espécies de mamíferos, aves e peixes, tem uma vegetação exuberante. Nas lendas indígenas e nos primeiros mapas, o Pantanal é lembrado como um grande lago cheio de ilhas, o Mar dos Xaraiés. Ao contrário dos brejos, as águas do Pantanal estão em constante movimento, variando com as épocas, cheia e seca. Então, essa é uma característica única aí do Pantanal comparada a outros lugares, inclusive os brejos, que apesar de ser uma grande planície alagável, ela tem épocas que ela é alagada e tem épocas que não é, enquanto os brejos geralmente são praticamente quase o ano todo alagados. Na região pantaneira, a paisagem modifica-se totalmente nas duas estações bem definidas do ano, a seca e a chuvosa. Então, o regime das águas que vai fazer essa modificação na paisagem natural. Então, a gente tem uma paisagem diferente na seca e uma paisagem diferente na época chuvosa. A estação chuvosa. O regime de chuvas determina uma alternância nas condições do solo, que é alagado no verão e seco no inverno. Há regiões altas que nunca são atingidas pelas cheias. Regiões baixas que quase sempre ficam submersas. E as regiões de altitude intermediária. Então, dentro do Pantanal, a gente tem 3 cenários. As áreas que ficam praticamente secas, que nunca chegam, as águas nunca chegam nesses locais. As regiões baixas, que quase sempre tem água nelas, ficam praticamente submersas. E as regiões intermediárias, que aí com as variações das águas ao ano, elas vão enchendo ou esvaziando. De novembro a março, o Pantanal vive o período das cheias. A vegetação muda predominantemente com espécies do cerrado nas terras arenosas no Pantanal Alto e gramíneas nas terras argilosas do Pantanal Baixo. Então, esse Pantanal Alto seriam essas partes aí que quase nunca são atingidas pela seca,
Por isso, a vegetação mais relacionada aí ao cerrado. E nas áreas mais baixas, que são aquelas quase sempre inundáveis, a gente vai ter as terras mais argilosas, né, com aquela consistência mais de argila mesmo, e a formação de gramíneas, que são pequenas graminhas. Estação seca. De abril a setembro é a estação seca ou inverno, com raras chuvas. Com o início das chuvas, geralmente em outubro, começa o verão, que se prolonga até março. No ápice da seca, entre julho e setembro, ou seja, na época que a gente está vivendo agora e ainda vem mais meses pela frente de seca, a água fica restrita aos leitos dos rios e aos banhados e lagoas localizadas em porções baixas da planície. Então, nesse momento, a gente tem tanto aquelas áreas mais altas, né, que praticamente nunca são alagadas, quanto as áreas intermediárias estão aí na fase da seca. Então, a gente tem água só nas áreas mais baixas, aquelas áreas mais inundáveis. Nesse ano de 2020, o Pantanal vive um período crítico de seca, da ausência de chuvas e temperaturas elevadas, unidos à umidade baixa, que favorecem os focos de queimada, que se multiplicam pelo Pantanal, causando muitos impactos ambientais. Então, sempre tem essa época de seca, né, que seria o inverno. Porém, em 2020, a gente está observando um aumento dessa seca. E muitas dessas coisas são ocasionadas aí pelos impactos ambientais dos humanos, né, sobre esses biomas. Inclusive, essa mudança aí na climática global, a gente já sabe que ocorre há muito tempo. Então, o que é impacto ambiental? Isso aqui é um resumo da definição, tá ok? Qualquer alteração no meio ambiente resultante das atividades humanas que afetam diretamente ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. As atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos recursos ambientais. Então, é praticamente qualquer modificação que é realizada pelos seres humanos no meio ambiente. E pode, inclusive, afetar eles mesmos, porque ela afeta a saúde, a segurança, o bem-estar, né? Condições estéticas, sanitárias, a qualidade dos recursos ambientais. Então, os seres humanos afetam tanto o meio ambiente quanto a si mesmos. O governo do Mato Grosso do Sul, desculpem que está em minúsculo, decretou estado de emergência no estado e pediu reforços para conter as queimadas. Os incêndios no Pantanal já duram mais de 5 dias, ainda que tenham sido proibidas as queimadas na Amazônia e no Pantanal por 160 dias pelo governo federal. Então, essa é uma situação que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia. Se vocês quiserem ter acesso, a gente também tem um vídeo aqui no canal sobre as queimadas lá na Amazônia. É só clicar nessezinho que vai aparecer aqui em cima, ou no final da aula vocês clicam naquela última card, né? Naqueles videozinhos que aparecem ao final para clicar. Eu vou deixar lá para vocês sobre a Amazônia. Causas dos focos de incêndio. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, 99% dos incêndios florestais são provocados pela ação humana. No Pantanal, eles acontecem por negligência ou de forma criminosa. Então, os seres humanos realmente são os maiores culpados aí pelos incêndios florestais. Qual é aquele mito? O mato pega fogo sozinho e tal. Realmente, existem incêndios naturais, mas a gente pode observar que a maior parte dos incêndios, 99%, né? Então é muita coisa, é realizada aí pela ação humana, segundo o Corpo de Bombeiros. Queimas de lavouras para remoção de pasto não permitido podem sair do controle e gerar incêndios. Isso aí é aquele impacto da agropecuária. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar no finalzinho para vocês verem, tá? Já o fogo provocado por pescadores e ribeirinhos em fogueiras para espantar mosquitos, por exemplo, podem não ser apagados, provocando grandes incêndios. Então, mesmo ações pequenas, igual acender uma pequena fogueira para espantar mosquito, pode se tornar um foco de incêndio e acabar aí com um grande pedaço de floresta, de vegetação, animais, etc. Por isso, os militares que fazem o trabalho de conter as chamas no local pedem a consciência da população em relação às queimadas
Então, nós devemos nos conscientizar que não devemos provocar essas queimadas, né? Não devemos acender fogueiras, muito menos fazer isso de maneira criminosa. Então, uma das grandes causas é a negligência, quando você coloca o fogo, por exemplo, né, nessas pequenas fogueiras e não apaga. Então, você está correndo o risco, você está sendo negligente, você está deixando acontecer. Impactos ambientais nas cidades. Não é apenas lá no Pantanal que essas queimadas têm causado problemas. Nos últimos dias, cidades como Corumbá vêm enfrentando as consequências das queimadas, principalmente pela presença de densa camada de fumaça cobrindo as cidades. Na noite de 23/7, a situação se agravou, pois as ruas, principalmente da região central e de bairros próximos, desapareceram em meio à fumaça. Então, eu trouxe aqui uma imagem de satélite do dia 20/7. Olha que dá para ver, né, da imagem de satélite o tamanho do problema, a quantidade de fumaça que está aparecendo aqui no satélite. Então, a gente pode perceber que as queimadas ainda estão muito intensas na região. Possíveis soluções. Já foi solicitado ao Ministério do Meio Ambiente e também ao Governo do Estado apoio para o deslocamento de aeronaves para auxiliar os bombeiros militares e brigadistas do Prévio Fogo, que estão na linha de frente do combate aos incêndios florestais. O governo do Mato Grosso do Sul pediu nesta quinta-feira, dia 23, apoio logístico das Forças Armadas para combater incêndios florestais no Pantanal. E uma aeronave do 6º Distrito Naval já faz sobrevoo no Pantanal, identificando as áreas em chamas. Então, a gente espera que essa situação seja resolvida, mas lembrando que nós temos que sempre prevenir, até mesmo porque nós estamos no início aí da época de seca, ainda no Pantanal, no mês de julho, então a gente ainda tem agosto e setembro ainda de muita seca pela frente. Então, se a população não se conscientizar, esse problema vai acontecer mais e mais vezes. Então, agradeço vocês por terem ficado até o final aqui da aula. Inscreva-se, dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!